Meu nome é Rogério Alonso, eu sou psicólogo da instituição Abraço e nós estamos aqui para dar continuidade à segunda parte sobre codependência. Seria importante a gente fazer uma retrospectiva no que diz respeito sobre as fases da codependência, né? A gente sabe que existe a fase da negação, aquela em que a família acha que não tem problema nenhum, que o seu parente seja um usuário, um dependente químico. Depois vem a fase do desespero, onde entram as questões, onde foi que errei, onde eu falhei. Depois vem a fase do controle, onde a família acredita que possa controlar as atitudes do dependente químico e alcoólico. E finalmente vem uma quarta fase, que é a da exaustão emocional, onde a família acaba tendo que admitir e aceitar que a dependência química é uma doença, que o dependente químico apresenta comportamentos em que não são aceitáveis, apresenta defeitos de caráter e é necessário pedir ajuda para profissionais da área da dependência química e alcoólica. Então, só lembrando essas 4 fases da codependência. Em cima disso, na outra semana nós já falamos sobre o grupo do amor exigente. Falamos do primeiro princípio, que era o princípio identificador, que é as bases dos valores culturais e morais em que a família possui e que pode ser um influenciador para que a codependência vá se instaurando. Existe um segundo princípio humanizador, daqueles em que os pais são gentes, os pais têm sentimentos, os pais também têm os seus direitos. Existe também o princípio protetor, no sentido de que aquilo que os pais podem fazer com o dependente químico e alcoólico, existe um limite emocional, um limite financeiro dessa ajuda. Existe também o princípio valorizador, em que pais e filhos são diferentes. Cada um tem o seu papel social na execução do funcionamento da família e do convívio social dessa dinâmica familiar. Existe o princípio libertador, que é tentar se libertar do sentimento de culpa que a família tem das questões de onde que eu fui o facilitador, onde foi que eu errei, né? Sexto princípio, o princípio influenciador, onde o comportamento dos pais afeta os filhos e o comportamento dos filhos afetam os pais. Na verdade, é a busca por um equilíbrio, um entendimento dessa dinâmica toda em rumo de um caminho mais adequado, de um caminho, vamos dizer, mais acertado. Então hoje vamos falar um pouco mais do 7º princípio, que é um princípio que eu gosto muito, que é um princípio preparador. Por que preparador? É preparador para uma tomada de atitude. O que é essa tomada de atitude? É tomar decisões. E é um princípio onde a tomada de decisões leva à crise. E aí, nessas crises, você tem que identificar situações, problemas. E, evidentemente, diante disso, se preparar para poder fazer as escolhas mais acertadas e mais adequadas. Existe, então, um 8º princípio, que é o princípio esperançador, mas é a crise propriamente dita, onde a família, o codependente, ele tem que criar uma forma de conseguir administrar a crise para que haja a possibilidade de uma mudança positiva na atitude e no comportamento do dependente químico
e alcoólico. Temos no princípio, que é um princípio apoiador, que é a questão de você fazer parte dos grupos de apoio do próprio amor exigente, no sentido de você dar e receber orientações, relatos, e fazer com que você, diante desse grupo, você se fortaleça. E o seu fortalecimento é através da percepção das suas limitações. Chegamos a um 10º princípio, a da cooperação, onde a gente entra que a essência da família não é a convivência, mas a essência da família é a cooperação. E aí nós temos que identificar situações de egoísmo, situações do modo de ser do codependente, em querer e achar que é possível resolver ou equacionar situações. A partir daí nós vamos para o 11º princípio, que é um princípio organizador. É um princípio onde busca uma exigência de disciplina. Tanto o dependente químico no seu tratamento precisa de disciplina, como o codependente precisa entrar nesse campo da exigência de disciplina. Ele precisa se disciplinar para conseguir exigir do codependente que ele também seja disciplinado. Então, o objetivo é organizar. Organizar o quê? Um caminho o mais saudável e acertado possível. E a gente chega ao 12º princípio, que é o princípio do amor. O que é isso? É o amor sem egoísmo, é o amor com respeito, é o amor sabendo orientar, sabendo educar e, acima de tudo, sabendo exigir. Exigir de quem?